Vale a pena comprar uma casa no Algarve? Olha, esse vídeo é de brasileiro para brasileiro, tá? Eu gostaria que alguém tivesse tido essa conversa que eu vou ter com você agora, como se estivesse sentado numa mesa olhando para você. Eu gostaria que alguém tivesse tido essa conversa comigo há anos atrás. Hoje eu posso falar para você sobre se vale a pena ou não vale a pena, porque eu provei, testei, conversei com muitas pessoas da área, tenho o meu sócio que tem 20 anos e que investe em casas aqui, então eu quero desmistificar algumas coisas na sua mente e trazer uma visão que talvez até o momento você não tivesse. Então, esse vídeo não é para falar do Algarve, como eu já falei, sobre qualidade de vida, estilo de vida, beleza, golfe. Não. Esse vídeo é para falar como investimento. Claro que você pode ter uma casa no Algarve, eu vou explicar isso, para morar, você pode ter para rentabilizar, você pode ter para valorização, né? Vou deixar aqui para valorizar, ou você pode ter para férias. Vou comprar uma casa para passar férias. Todas essas opções são maravilhosas, mas eu quero trazer uma segurança para você em números, porque para quem tem mentalidade de investidor, ele quer saber o seguinte: Leandro, essa conta fecha? E eu vou mostrar para você na prática e tirar também dúvidas que eu tinha. Que dúvida, por exemplo? Eu vou começar trazendo algumas dúvidas que eu tinha. Sendo brasileiro, eu tô com algumas anotações aqui que eu fiz, mas a ideia aqui é um bate-papo, tá? Bem informal. Sendo brasileiro, eu consigo comprar uma casa em Portugal? É uma dúvida até que muitos amigos meus empresários têm. Como é que eu vou comprar uma casa em Portugal? E eu comecei a ver o quão simples é. Documentação, super simples. Leandro, e se eu quiser financiar? Extremamente simples. Para você ter uma noção, por exemplo, de financiamento, que às vezes você vê um valor do imóvel, você fala assim, peraí, eu não tenho condição de comprar. Quando você entra nisso dentro de um financiamento, você vê que você tem como comprar. Leandro, como eu compro um imóvel no Brasil, em Portugal, se eu tenho meus rendimentos daqui do Brasil? Com os seus rendimentos do Brasil, você compra casa em Portugal. Ok? Entenda uma coisa, o que o banco quer, as agências precisam ver para aprovar um financiamento seu é o seguinte: o valor, que é basicamente como no Brasil, o valor da sua parcela, ela tem que ocupar ali até no máximo 30% do seu faturamento, do que você ganha. Se você comprova isso, a aprovação é super rápida e simples. Leandro, eu tenho que ter visto de residência? Não, você não tem que ter visto. Eu tenho que ter cidadania? Não, nada disso. Você como brasileiro, você pode ter tudo no Brasil e você pode comprar uma casa no Algarve, ok? Então essas são as primeiras perguntas e dúvidas que as pessoas têm. A outra dúvida que o pessoal tem: peraí, mas eu como brasileiro, como é que eu vou comprar uma casa aí? Eu tenho que ir? Não necessariamente. Por exemplo, meu sócio Paulo, ele mais de 20 anos vendendo casas, para onde 70% das pessoas que ele vende são pessoas que não são de Portugal. São irlandeses, britânicos, holandeses, franceses. E essas pessoas, muitas das vezes que compram casa para investimento, nem pisam aqui. Então a gente tem todo um apoio jurídico para mostrar que, quer ver a casa? Vídeos, fotos, imagens, localização, satélite, tudo que você possa imaginar de tecnologia e de segurança para a pessoa estar completamente confortável, há apoio jurídico mostrando que o caminho é super fácil e não tem uma burocracia chata e complexa como muitas pessoas imaginam. Eu imaginava que fosse um bicho de 7 cabeças, eu imaginava até que não seria possível. Agora, antes de entrar em números, para você ficar seguro, olha como que a primeira questão que a gente pode analisar é: para que eu possa projetar o futuro, eu tenho que olhar o passado. Então vamos falar de números do Algarve, ok? Eu estou falando que nos últimos 10 anos houve uma valorização de 140%. Tô falando de número, tá? Número, não é achismo, número. 140%. Então, raciocina comigo. Suponhamos que uma pessoa em 2015 comprou uma casa de, vou jogar um número aqui, de 1 milhão de euros. Eu vou te mostrar daqui a pouco possibilidades de 300 mil euros a 30 milhões de euros. Então, 300 mil euros você pode dar uma entrada de 20%, de 30% ou 20%, você pode dar 60 mil de entrada e financiar. Eu vou chegar aí, então segura aí. Mas antes disso, imagina, em 2015 a pessoa comprou uma casa de 1 milhão de euros, ok? Em 2025, esse imóvel está valendo, com a valorização de 140%, aproximadamente 2,4 milhões de euros. Já teve uma baita valorização. Você tem noção? Eu tinha comprado no Brasil uma casa em 2011, vendi em 2023, tive uma valorização de 35%. A diferença é muito brutal. Então, eu estou falando de valorização surreal. Só que tem um outro ponto que as pessoas às vezes não se atentam. Nós estamos falando de uma moeda forte, que é o euro. Entenda. Em 2015, janeiro de 2015, tudo que eu estou falando você pode conferir no Google, tá? Eu faço questão que você faça isso. Vai acompanhando junto. Janeiro de 2015, o valor do euro era 2,9, 2,90. Então, uma pessoa que em janeiro de 2015 comprou um imóvel de 1 milhão de euros, ela investiu 2,9 milhões de reais. Ok? Tá comigo? Essa mesma pessoa, agora, em 2015, tem um imóvel, o mesmo imóvel, que vale 2,4 milhões de reais. E esse imóvel vale, hoje, em euro, trazendo para real, mais de 14 milhões de reais. Só essa primeira explicação já mostra o quanto vale a pena investir no Algarve.
Só que eu quero agora trazer detalhadamente para que você tenha mais segurança e que você faça comparações com o Brasil e com os Estados Unidos. E quando a gente fala de investidor, eu tenho sentado com alguns amigos empresários e quando eu mostro esses números, eles falaram, caraca, Leandro, como é que ninguém sabia disso? Então, isso aqui é muito interessante. E de fato é, né? E na verdade foi isso que aconteceu comigo. A gente decidiu montar essa estrutura toda porque eu comecei a falar para um amigo, eu estou investindo, um monte de gente investindo. Eu falei, peraí, eu vou fazer com que isso chegue para mais pessoas. Claro, caso possa. Gente, esse vídeo, até tendo um cuidado que eu sempre tenho, não é para ser ofensivo, eu não posso comprar casa. Ok, tudo bem, não pode comprar casa, tá tudo certo. Mas caso você possa, é uma grande possibilidade. O que eu costumo dizer é o seguinte, se a pessoa tem possibilidade, não tem por que não comprar. E eu vou mostrar agora em números, beleza? Vamos lá. Eu fiz aqui uma simulação, né? Como se a pessoa... 3 valores de imóveis, tá? 300 mil, 600 mil e 2 milhões de euros, tá? Para você entender. E dentro da simulação eu estou fazendo financiado. Leandro, eu posso comprar uma casa à vista? Claro. Mas você vai se assustar com um detalhe, assustar possivelmente com um detalhe. Se você compra um imóvel de 300 mil euros, você está falando de uma entrada de 60 mil euros aproximadamente, tá? Então, quando a gente está falando para investidores, né? O cara vai falar, pô, 60 mil euros é algo que eu posso fazer para comprar um imóvel no Algarve, para comprar um imóvel na Europa, para eu ter uma base na Europa, para eu ter uma casa na Europa e ficar, pô, vou passar 2 meses lá, não vou morar não, vou passar 2 meses lá e vou ficar viajando, vou para a Suíça e tal, que tem um aeroporto aqui de Algarve, como eu já falei. Então vamos lá, 60 mil euros de entrada, você vai financiar 240 mil. O valor do financiamento vai ficar aproximadamente, veja bem, os números que eu vou trazer aqui são valores aproximados, não tem como ser preciso no número, mas são muito aproximados. Por quê? Porque depende da sua aprovação, da sua ficha de crédito, ok? Mas vai ficar aproximadamente em torno de 1.100 a parcela. Aí olha que coisa. Quando eu comecei a ver isso aqui, que eu comecei a falar assim, não acredito. Eu sou aquele cara que, tipo assim, eu quero ver, eu quero conferir, eu quero tal. 1.100 euros, ok? A parcela. Agora segura. Esse imóvel, tá? Esses 1.100 euros, você provavelmente, se você quiser para rentabilizar, eu não vou morar, eu quero rentabilizar. Você vai poder colocar, por exemplo, no alojamento local. Leandro, como é que eu vou colocar se eu não posso nem ir? Nós temos empresas parceiras que cuidam. Eles vão lá, cuidam, vão cobrar um percentual, aí é com eles, não é com a gente, mas eles vão cuidar de tudo, dos hóspedes e tal, tudo organizadinho, e eles vão te dar uma rentabilidade no ano. Provavelmente, em muitos dos casos, e nós somos especialistas nisso, para detalhar isso para vocês, só entrando em contato conosco que a gente vai explicar isso melhor. Muitos dos casos, o valor que você vai ganhar de alojamento local, ok? Cobre essa parcela. Em outros casos, vai chegar muito próximo. Então, preste atenção. Olha como eu comecei a falar assim, cara, isso aqui é sensacional. Você investe 60 mil, o valor do financiamento é pago, né? Isso é um financiamento de 30 anos. É pago pela parcela que vai ser gerada pelo alojamento local e você tem a valorização ano a ano. Então, entenda, um imóvel de 300 mil, por exemplo, 5 anos depois vai estar valendo 470 mil, aproximadamente. E você investiu quanto? 60 mil euros. Entende como a conta é surreal? Por isso que, Leandro, tem dinheiro aplicado no Brasil. Eu já fiz essa matemática, só que no Brasil você tem lá aplicado, você pode estar gerando 12% ao ano, só que 10, 12% ao ano é só a valorização. Só que se você financiar, aí tem uma outra mágica surreal. Qual é a mágica, entre aspas, tá? Porque o número precisa ser preciso. Quando a gente fala de número, tem que ser preciso. Quando a gente fala de financiamento, eu vou comparar Brasil, Estados Unidos, Orlando, né? Por exemplo, muitos amigos, como eu, já tive proposta para comprar casa em Orlando e tal. Só que quando eu fiz essa comparação com o Algarve, eu falei, opa, esquece. É brutal a diferença. E eu vou mostrar em números. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala de Brasil, você está falando de um financiamento, uma taxa de juros aí. Sei que o brasileiro não liga muitas vezes para essa matemática, mas essa matemática é muito importante. Você está falando de uma taxa de 12% ao ano, de juros. Isso influencia muito no valor da parcela. Para você ter noção, o próprio Thiago Nigro fez um vídeo recentemente mostrando que comprou aquela casa do Neymar. E ele mostra lá, olha, eu fiz financiado e tal, e eu consegui uma taxa sensacional. Para o Brasil até que foi mesmo. De 9%, 9 ponto alguma coisa. O Brasil é muito bom, mas é péssimo se você comparar com outros lugares. Nos Estados Unidos, eu estou aqui no site da Zillow, que é um dos maiores lá nos Estados Unidos. Você pode entrar aí, zillow.com. E aqui a gente está falando da taxa de juros nos Estados Unidos. Está aqui aberto. Eu estou em início de 2025. 6,5. 6,506. 6,5 é a taxa de juros dos Estados Unidos. Está aqui a simulação do financiamento, tal. E eu estou falando de Portugal, uma taxa de juros de aproximadamente 3%, de 3% a 4%. Você vai ter lá o Euribor, né? E você vai ter o spread, que é o que o banco ou a agência que financia ganha, mas você está falando de uma taxa de 3% a 4%. Quando você coloca isso no valor do financiamento, a diferença é brutal. Você está falando de quase o dobro para os Estados Unidos. Quando eu comecei a fazer essa matemática, quem é investidor, quem quer comprar para morar, tá, uma das opções, entra em contato conosco, que a gente vai sentar na mesa com você e vai te mostrar. É assim, você começa a falar, pô, peraí, não tem como, eu vou investir
investir. O negócio vai girar. Teve um, por exemplo, que já entrou em contato conosco e já pediu, ele até queria comprar um imóvel num valor até alto. Ele falou, não, peraí, eu vou comprar 5 imóveis, a gente está já tratando isso com ele, 5 imóveis, onde eu vou dar 20% de entrada em cada. Porque ele tem como mostrar isso através do crédito dele financeiro, ele vai dar de entrada e ele vai pagar as parcelas e vai fazer alojamento local de evento. Então, assim, é uma matemática muito interessante para investidor e muito interessante para quem tem casa de férias, seja o que for, ok? Então, por exemplo, eu dei um exemplo de 300 mil. Se eu for dar exemplo com um imóvel de 600 mil, que é a média dos valores que as pessoas já estão nos procurando, é nessa faixa de 600 mil, mas tem imóveis, como a gente vai trabalhar com muito imóvel de luxo, de 2 milhões, de 14 milhões, de 20 milhões, de 4 milhões e meio, em diversos locais, tem o local da Quinta do Lago, tem Vila Moura e tudo mais, que são os lugares de maior luxo da Europa. Mas se eu falo aqui de 600 mil, eu estou falando de um investimento aqui se você for fazer financiado, 120 mil de entrada, você vai financiar 480 mil, vai pagar aí 2.200 de financiamento. Que de repente o cara fala assim, não, Leandro, eu não quero colocar para alugar não, quero para ter aí minha casa aí. Tá bom, você sabe, se você comprar uma casa de 600 mil euros, você vai ter em torno de 2.200 euros de financiamento. Então você fala, não, isso aqui eu pago, tranquilo, eu vou estar na minha casa, vou levar minha família, que é o que muitos fazem aqui, vou levar minha família, passar 3 meses, 4 meses, vou passar um mês e tal, e eu não quero colocar para alugar. Funciona muito bem também. Então eu não quero nem financiar, eu quero comprar à vista. Ou então eu quero comprar à vista e eu quero ter um valor por ano de Airbnb, quanto que eu ganho? Eu falo, se for um investimento de uma casa de 400 mil, provavelmente vai dar 35 mil euros no ano. Então assim, são matemáticas, fora a valorização. Então, você que é investidor está entendendo o que eu estou falando. Tem a valorização do imóvel e tem a rentabilidade. Então, essa matemática é muito sensacional. Poderia dar vários exemplos. Então, lembrando, tá? Esse imóvel, por exemplo, de 600 mil, daqui a 5 anos vai estar valendo 950 mil. O imóvel de 2 milhões vai estar valendo 3 milhões daqui a 5 anos. E fora toda a rentabilidade que pode gerar. Entenda, você pode ter possibilidade em alojamento local, que nós temos empresas parceiras para direcionar. Você pode comprar vários imóveis para investimento. Você pode comprar uma super mansão para passar com a sua família. Você pode comprar um apartamento para passar tempo. Existem vários motivos. E se você tiver qualquer dúvida, nós estamos aqui para direcionar. A minha ideia nessa conversa era, de fato, sentar contigo numa mesa para te explicar de maneira clara como funcionam os números, como funciona a valorização, como é a comparação com os outros lugares, de maneira super clara e fácil. Claro, quando você compra imóvel, obviamente tem os impostos, assim como tem no Brasil, assim como tem nos Estados Unidos, né? Tem o IMT, que é o imposto de transmissão, tem o imposto de selo, que é basicamente a mesma coisa que no Brasil. Ponto. Isso é óbvio. Mas o financiamento, que é o mais importante você saber, fica nessa faixa, aproximado. Leandro, como que eu posso fazer? Entre em contato conosco. Nós vamos te orientar. Nós podemos fazer uma análise de crédito antes mesmo de você comprar uma casa, ou você pode escolher uma casa e a gente faz uma análise de crédito, ou a gente pode fazer um levantamento. Se eu for comprar nesse valor, quanto que sai? A gente faz análise para você saber quanto que seria a taxa por mês, quantos anos a gente consegue. Então, assim, é super simples, fácil e prático. E nós estamos aqui para auxiliar. Toda a questão, desde apoio jurídico, a facilidade de documentação, tudo isso a gente explica com os mínimos detalhes e com o máximo de excelência. De ponta a ponta do Algarve. Leandro, eu olhei teu portfólio, tem muita coisa interessante, deixa eu ver essa. Poxa, mas eu queria uma nesse formato que eu não vi aqui no seu portfólio. Inclusive, um outro ponto para finalizar o vídeo importante. Se você quer comprar uma casa, por exemplo, onde você queira morar ou você queira passar férias, você tem um lado de decisão do imóvel mais emocional. Claro que todos os casos tem que colocar na balança o investimento, todos, obviamente. Mas o lado emocional é importante. Por exemplo, não, eu quero uma casa em frente ao mar, eu quero em frente ao campo de golfe, eu quero num lugar que seja numa rua de restaurante, eu quero um lugar muito próximo ao mercado, eu quero um lugar próximo às escolas, eu quero próximo ao hospital, outlet, shopping e tal. É um lado mais emocional, por quê? Porque você vai passar com a sua família, porque você pode morar, tal. Tem um lado emocional e você tem que fazer um cálculo de investimento também em paralelo. E a gente vai te ajudar nisso. Eu quero fazer uma compra, Leandro, não quero nem pisar aí. Como teve até um amigo recente que quer comprar 2 imóveis e ele falou o seguinte, não, eu sei que o Algarve você falou que é maravilhoso, mas não me interessa, eu compro imóveis, eu quero comprar 2 para testar, mas eu não vou nem pisar aí. Ok. Então, esse é uma decisão mais racional. Então, você vai ver só número. Então, tem que estar num lugar, num grande centro ali, onde tenha um lado turístico e tal, tudo mais. A gente faz toda essa análise com vocês para entender o que é o mais interessante. Mas, de um lado ao outro do Algarve, seja casa, seja mansão, seja um apartamento, seja o que for, nós estamos aqui para te ajudar a escolher o imóvel que você deseja, o imóvel dos seus sonhos e chegar numa conclusão melhor em relação ao investimento e em relação ao estilo de vida. Então, seja para morar, rentabilizar, valorizar ou passar férias, você com certeza vale muito a pena comprar
um imóvel no Algarve? Então essa é a resposta. Se vale a pena comprar um imóvel no Algarve, vale demais. Se você tiver condição, obviamente, é o que eu digo para os meus amigos. Olha, se a pessoa não tem condição, tudo bem, tá tudo certo. Mas se tem condição, não tem porquê não investir no Algarve. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer em te receber e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Entre em contato agora que a gente vai ter o prazer de conversar contigo. Não se esqueça, pensou Algarve, pensou Infinity. Forte abraço.